Oh, meus amados e amadas, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu, pastor Nivaldo Lopes, fui convidado e aceitei em trazer o estudo da EBD para vocês nesta manhã. E é um tema a qual eu amo, porque eu participo dela. Por isso eu quero trazer à memória de vocês o que me faz muito feliz nos dias atuais. Justamente dentro do tema que me foi apresentado, que me foi proposto para essa EBD. A missão da igreja local. E a memória que eu quero trazer a vocês é uma pequena historinha. Estávamos lá no ano 2000, eu ainda seminarista, já quase no final do curso, prestava serviço no campo de Ferreiros, aqui na Mata Norte, campo missionário, pela IBT, Igreja Batista em Torrões, quando uma secretária de uma igreja também da Mata Norte, ligou para mim numa ligação pedindo socorro. Isso, socorro. Ela me apresentava o nome de uma jovem, a qual eu não conhecia, e pedindo para que eu ajudasse essa jovem aqui no Recife, porque ela também estava estudando no Seminário Batista do Norte do Brasil e estudando justamente missões. A jovem estava passando necessidade, por isso que a secretária me liga pedindo socorro. Além de não ter o que comer, ou, pelo contrário, essa jovem estava comendo manga inchada com sal. Essas eram as suas refeições, porque a sua despensa estava vazia. O que nós podemos dizer que é bastante comum entre os seminaristas, viu? Até parece que é uma prova para eles serem aprovados em estar ali naquele reduto de seminaristas. E aí ela me dizia que essa seminarista estava passando essa dificuldade, mas, pasmem, entre 80% a 90% dos seminaristas internos passavam por isso. Era o chamado que eles tinham. Tinham que ter a despensa vazia. Mas a situação daquela jovem era mais gritante. Bem mais gritante. Não só em relação à comida, mas a situação dela também estava sobre a questão de saldar as parcelas que ela tinha no seminário. Isso. E ela já havia até sido convidada a não renovar a matrícula para o próximo semestre, porque ela não tinha conseguido saldar as parcelas do seminário. Aquela jovem vocacionada estava em total desespero, porque ela havia deixado a sua cidade, na Mata Norte, no interior do estado, inclusive havia deixado um filho pequeno, uma criança entre 6, 8 anos, por aí, para atender um chamado, e esse chamado era que ela deveria se qualificar na área de missões para poder ir ao campo, para poder fazer missões. Não se espantem, porque ela não veio atabalhoadamente, não. Ela não veio no grito, não. Foi tudo acertado com a igreja, tudo preto no branco. Estava tudo registrado lá, segundo a secretária me falou, até em ata de sessão.
que a igreja iria assumir a jovem enquanto ela estivesse aqui estudando. Só que isso não estava acontecendo. A igreja deixou aquela jovem para trás. E isso revoltava sua família, especialmente seu pai, que era um militar e não era evangélico. E ele não entendia como é que a filha tinha mudado a sua vida, tinha deixado o seu filho lá com eles para vir para a capital, atendendo um chamado que ele questionava que Deus era esse que estava deixando a filha abandonada à própria sorte, já que ele não concordava com a vinda dela e também não estava com condições de sustentá-la aqui. E é aqui, queridos, é aqui nessa pequena história que vem a primeira missão da igreja local. Isso. Este é o nosso tema, a missão da igreja local. Então a primeira missão dessa igreja local é assistir na preparação dos vocacionados. Isso. Graças a Deus. Graças a Deus. A IBSM tem feito o seu papel. Tem assistido os seus vocacionados. Nós temos aí alguns exemplos já. Pastor Genivaldo Júnior, Davi, o seminarista Davi, o filho de Ara e Wilson, são assistidos, foram assistidos, ou, aliás, Davi ainda está sendo assistido. O pastor Genivaldo Júnior, antes de sair ao campo, também foi assistido pela IBSM. Mas foi justamente isso que Jesus fez, queridos. Justamente isso. Por isso eu quero ler para vocês um texto aqui de Mateus 12, 1 a 3, e ver como Jesus foi enfático em assistir os seus discípulos ali, os seus vocacionados. Mateus 12, capítulo 12, versículos 1 a 3. Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher as espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhes: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Estava Jesus assistindo os seus vocacionados, os seus discípulos. Estava Jesus quebrando uma paradigma religiosa, sim. Entre os fariseus e os doutores da lei, a opinião dominante era guardar o sábado, coisa do Antigo Testamento. Isso era um dos maiores preceitos para eles naquela época. Jesus, vendo que os seus seguidores mais próximos, os seus discípulos, estavam passando o quê? Fome. Não os advertiu, não os chamou a atenção. Quando eles entraram na seara e passaram a colher milho por necessidade. Jesus entrou em choque com as leis judaicas, superando e ratificando as observâncias dessas leis religiosas, fazendo o que Deus mais quer que nós façamos, praticando o amor, o respeito e a responsabilidade. Agora imagine se os nossos dois, a qual eu citei aqui, o pastor Genivaldo Júnior e o seminarista Davi, fossem abandonados com uma jovem da história que eu contei logo no início. O pastor Genivaldo Júnior não sairia a campo, porque ficou para trás, deixado para trás, ficou no meio do caminho. E ele não seria o que é hoje. Agora imagine Davi se fosse abandonado, Yara. Era matar e era viva. Era deixar o Wilson desesperado. Se deixássemos de assistir Davi lá no exterior. Então, a primeira missão da igreja local é assistir os seus vocacionados na sua preparação.
É assistindo que a gente fermenta o campo lá fora. É assistindo que a gente quebra as paradigmas. É assistindo que a gente faz o que Jesus fez aqui em Mateus 12, de 1 a 3. Queridos, tem uma outra função também para a missão da igreja local. Eu cresci ouvindo do meu pai que a casa é de ferreiro, mas o espeto não pode ser de pau. Quando eu não entendi, eu ficava imaginando o que é que ele queria me ensinar com isso. A casa é de ferreiro, mas o espeto não é de pau. É um dito bastante popular. Meu pai queria dizer para mim que o que somos e devemos é essencialmente atender os primeiros, os de casa. Sim. Nós somos isso e devemos fazer isso. Outro dia eu fui numa oficina, a oficina do Ninja, que foi indicada por alguns irmãos da igreja. Eu fui lá para ver o preço, para tirar alguns pequenos amassos na lataria do carro. Só que eu achei o preço do dono da oficina, o Ninja, salgado. O preço que ele pediu, eu me assustei. Mas sabe qual foi o cartão de visita dele? O próprio carro dele. Ele me mostrou ali, tá no meu carro, pastor. Eu vou usar no seu carro o que eu uso no meu. Eu só uso material de primeira. Eu só uso as pessoas que sabem, e só trabalham comigo as pessoas que sabem trabalhar. Realmente, o carro dele, um brinque. Quando ele passa hoje com aquele carro, diz: este é o carro do Ninja. Porque ele cuida do carro. Então, a casa dele é de ferreiro. E o espeto é de ferro também. E essa é a segunda. A segunda missão da igreja local. A igreja local, ela precisa, primeiramente, assistir os seus cativos, pois não tem valia viver missões sem ser missionário na sua própria igreja. Sem ser missionário no seu próprio bairro. Sem ser missionário no seu próprio estado. No seu próprio país. Quando Josué, prestem atenção, quando Josué disse para os seus ouvintes: olha, se vocês assim desejarem, podem adorar quem for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que ele estava querendo afirmar também com isso? Eu estou aqui na minha casa. Antes de eu assistir lá fora, eu assisto a minha casa. Porque eu e a minha casa vai continuar servindo ao Senhor. Então, antes das igrejas que se dizem viver missões, não assistir a sua casa, não assistir o seu lugar, não está fazendo boa coisa. Eu tenho que primeiramente fazer o meu dever de casa, ou do contrário, eu deixo de assistir a minha casa, eu deixo de ouvir a minha casa, eu deixo de alimentar a minha casa com a palavra do Senhor e eu vou me importar com os de fora? Não, queridos. Missões, para ser autêntica, tem que ser primeiro no lugar em que nós nascemos, em que nós congregamos, em que a nossa igreja está inserida. A casa é de ferreiro, mas o espeto não pode ser de pau. Aí eu volto a falar da IBSM. Como igreja, ela tem feito um bom papel nesse sentido. Tanto em assistir os seus vocacionados, quanto em fazer missões onde ela está inserida. Que diga às nossas ministras de missões
Outro dia, eu achei fantástico, estava a nossa ministra lá, Cida, lá em Angélicas, e o marido estava aqui, mas deu uma doideira nele e foi bater lá em Angélicas também. E foi uma surpresa ele chegar lá, porque a esposa dele, que é uma ministra, estava assistindo a igreja local, já que o contexto nosso aqui é missões estaduais, estamos vivendo esse período de missões estaduais. Que diga também nesse corpo ministerial que tem saído aí nas sextas-feiras, que tem alavancado junto com o Williams e os seus valentes, em assistir aí as pessoas da rua. Por isso eu quero dizer que esse estudo de a missão da igreja local é muito importante para mim, que sou um missionário. De onde? De vocês. Porque nós somos, filhos, fazendo missões, nós somos um espelho para refletir a imagem do Senhor, onde precisa levar. Então, a segunda missão da igreja é fazer missão onde ela está inserida. Eu achei interessante uma situação que já se chegou aqui me comentando que Alberto saiu para fazer, junto com Jaqueline, junto com Cida e o Williams, e aí um dos rapazes lá que eles estavam assistindo pediu o sapato de Alberto. E Alberto não teve dúvida, tirou o sapato e deu. E voltou para casa descalço. Isso é missão. Um local onde... Mas pastor, não é evangelismo não? Missão e evangelismo andam juntos. Então a segunda missão da igreja é fazer missão onde ela está inserida. Em Mateus 5,37. Deixa eu ler mais uma vez para os irmãos. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Sim, sim, não, não. Passou disso, não é procedência de Deus. Queridos, como a igreja pode afirmar que é uma igreja missionária se ela abandona os seus vocacionados? Como a igreja pode dizer que é uma igreja missionária se ela não tem firmeza, não tem constância no que afirma ser? Se ela não conseguir dizer sim e não conseguir dizer não, não está fazendo pacto com Deus. Se aquela igreja dessa estudante de missões tivesse dito não, nós não temos condições de fazer isso, ela não estaria indo contra a palavra do Senhor, não. Ela tinha feito um levantamento dizendo, a longo prazo nós não podemos fazer isso. Mas ela disse sim de uma forma errada e abandonou a seminarista aqui, a própria sorte, ao Deus. E Deus tome conta dela. E é assim. Deus tomou conta dela, porque nos mexemos de um lado do outro, arrumamos uma coisa, arrumamos outra, e ela, graças a Deus, terminou. Inclusive casou aqui com um pastor e seguiu sua vida. Mas se a igreja não consegue dizer sim nem não, ela não está fazendo pacto com Deus, e sim fazendo pacto com o maligno. E eu quero dizer uma coisa certa para os irmãos. Eu tenho aprendido nessas minhas andanças aí, nessas minhas viagens. Não importa o que somos. Não importa não. Para Deus, o que importa é que somos todos. Sim. Todos chamados a cooperar
com a sua obra, em seu grande plano de resgate e reconciliação dos perdidos. Tem muita gente aí perdida, fora do contexto do amor de Deus. E a missão da igreja local é essa, é ser firme no trabalho do Senhor, independente de qual necessidade as pessoas estejam passando. Um pediu o sapato de Alberto e ele deu. Mas a igreja que faz missão local faz por Jesus. E quando se faz uma missão local, nós podemos ver o trabalho do Senhor, o agir do Senhor. Só basta a gente dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Para que as pessoas possam ouvir a palavra. Recentemente eu me deparei com uma situação dessa. Missão igreja local. A função da igreja local é fazer missão onde está inserida. Eu fui levar uma cesta básica que a IBSM tinha dado lá para a Angélica, onde eu sou pastor missionário. E aí eu perguntei a um irmãozinho nosso se lá na área que ele morava, se não tinha alguém precisando dessa cesta, de uma cesta básica para eu levar lá. E o irmãozinho me indicou uma casa e eu fui. Na saída da casa, aquele irmãozinho me disse, olha pastor, esse rapaz, ele já frequentou a nossa igreja. Ele não foi batizado, mas já frequentou e contou a história do rapaz. Contou a história dele. E eu automaticamente eu virei assim para eles, ele já frequentou a nossa igreja já. Mas um dia ele saiu com os amigos aí para uma festa num outro distrito, perto de Angélicas também. E lá a festa, ele se envolveu com bebida e não conseguiu mais largar o álcool. E está até hoje assim, nunca mais voltou à igreja. Disse, peça um culto na casa dele. Peça para a gente fazer um culto lá. E aquele irmãozinho foi lá e pediu. E o rapaz disse, não, diga ao pastor que venha. E aí, no momento, poucos dias depois, nós voltamos lá. E no momento em que estavam concluindo o culto, eu fiz o apelo se aquele cidadão, seu Hernandes, não queria voltar a frequentar os átrios do Senhor, a casa de Deus, não queria fazer parte da família de Deus. Ele disse, eu quero, pastor. Eu quero. E está lá, o irmão Hernandes, frequentando a nossa igreja. Nunca mais bebeu. Nunca mais foi preciso trazerem ele num carro de mão. Porque quando a gente faz missão, onde nós estamos inseridos, quando a gente diz sim, o sim de Jesus, as pessoas são recuperadas e o inferno é saqueado. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus e trabalham para levar ao homem a reconciliação com o amor que Deus tem para ele, é um missionário. No tocante, o texto bíblico que nós citamos aqui em Mateus 5,37 não faria nenhuma junção para nós, junto com o outro texto que nós citamos lá de Jesus, que permite que os seus discípulos entram na seara para colher espigas de milho, Mateus 12, não teria nenhum sentido, porque ali Jesus disse, sim, podem ir. Se não puderem, Jesus ia dizer, não vamos fazer isso. Olha o que a Igreja Batista em Angélicas fez. Deixou de assistir quando o seu Hernandes caiu. Foi atraído para uma festa, chegou lá, foi conversado para ele beber. Bastou dizer para ele, meu amado, você quer voltar? Ele disse, eu quero, pastor, está lá até hoje. No nome de Jesus. E vamos preparar ele para o batismo. Basta passar essa loucura aí dessa pandemia que a gente vai preparar ele para o batismo. Então, queridos, a missão da igreja local é isso, é resgatar vidas. E essas vidas só vêm quando a gente atende
os nossos vocacionados. Essas vidas só vêm quando a gente faz missão na nossa própria casa. Quando a gente dá sentido ao eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu quero concluir esse estudo, cujo tema, como eu disse no início, me faz muito feliz, porque é a missão da igreja local, com uma frase de uma pequena, grande mulher. Uma missionária, Sophia Müller. Sabe o que ela nos deixou como impacto dessa frase? Ela disse: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Vou repetir. Eu jamais li um chamado. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Ela obedeceu isso aqui, porque a ordem está aqui. A ordem está aqui. Não ficou no meio do caminho. Não ficou pensativa. Por isso que essa pequena, ela era pequena e magrinha. Por isso que ela era pequena, grande mulher. Por isso que ela, ao obedecer a ordem, ela saqueou o inferno. E em 2007, a FUNAI afirmou que onde ela pisou na Amazônia, os indígenas não enfrentam problemas de suicídio, não enfrentam problemas de álcool, não enfrentam problemas de conflitos. E o livro Amazonas, o Povo das Águas, que está embutido lá naquela região do Rio Negro e do Rio Içana, afirma que 95% dos indígenas lá são alfabetizados. Sabe quem esteve lá fazendo trabalho de missões? Sophia Müller. Ela fez a diferença no local só porque obedeceu a ordem. A missão da igreja local faz a diferença no reino de Deus. E saqueia, ela dá um golpe no inferno. E continuamos com essa visão. A missão da igreja local é fazer missões. No nome e pelo amor de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê um bom domingo, bom almoço, para a honra e glória do nosso Deus. Amém.